o que acontece? Nós temos uma história no capítulo 12 de Êxodo, que é uma pedagogia do que realmente significa e significou a vinda, a passagem do Cordeiro de Deus por este mundo. Ele está projetando aqui. Então é dito assim, olha, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Então, o primeiro dos meses é esse mês que nós estamos agora. Esse é o primeiro dos meses. Então, não projeta para o futuro ou daqui para frente, não. É agora. Mas nós estamos no mês 7, Deus. Não. Para com tudo. Esse vai ser o seu primeiro. Não importa qual seja, mas vai ser o seu primeiro, tá? Esse será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, olha só o que é a comunhão, tá, irmãos? Como que ele chama a comunhão? Ele chama a convivência. Se a família é pequena, um cordeiro é muito, então, venha, tome um cordeiro, chame lá o seu vizinho, né? Tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Então, um cordeiro dá para 15? Dá. Então, nós somos aqui em 5, vamos chamar mais 10. Vamos chamar os vizinhos aqui, vamos nos reunir, vamos nos congregar, e nós 15, né? Os 5 dessa casa e os 10 de outras casas, nós faremos aqui uma comunhão e vamos partilhar de um só cordeiro. Unidade, irmãos. De um só cordeiro. Unidade. Aí no versículo 5, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Não tem cordeiro, então vamos cabrito. Entendeu? Será sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, tá vendo como que é o cordeiro, irmão? O cordeiro ele é separado por um período para um objetivo. Isso aqui é uma coisa difícil das pessoas entenderem. O que é um cordeiro? Um cordeiro é um animal que foi separado por um período para um objetivo. Então, todo cordeiro, ele tem em si, ele carrega consigo, irmãos, um propósito. O animal que não tem propósito não é cordeiro. Todo animal que entra no propósito, ele se torna cordeiro. Só é cordeiro quem está no propósito. Tem o porquê de ser cordeiro. Então, vocês separam esse animal, ainda que seja um cabrito, tá, irmão? O cabrito é aquele que não era da linhagem, não é da família, entendeu? Entenda-se, não é hebreu, mas pode ser separado para um propósito. E ele vai cumprir o seu propósito. Na época tinha essa separação, ou o povo de Deus, que eram os hebreus, ou os gentios, que eram os cabritos, tá? Então isso aqui é figura de linguagem. Isso aqui é uma representação por meio de figuras. As pessoas precisam entender isso aqui. Então separou, então se tornou cordeiro. Aqui eles eram separados com a finalidade de viver, né, agora esse propósito até o 10º dia, até o 14º dia do mês. Então, hoje começa o mês. Pega um cordeiro, que esse cordeiro tem 14 dias de preparação para que ele cumpra um propósito. Esse cordeiro vai ser cuidado como aquele que vai cumprir um propósito. Isso aqui é muito significante que eu estou dizendo, tá, irmão? Isso aqui é uma realidade. Todo cordeiro de Deus,
ele tem um período de preparação para o cumprimento do propósito. Ele é preparado para cumprir um propósito, ele é separado para cumprir um propósito. E aqui então é dito assim: o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha só. Que hora que vai ser o sacrifício, o Moisés? À tarde. O cordeiro será sacrificado à tarde, tá, irmão? À tarde. E tomarão do seu sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Ou seja, o cordeiro tem que ser consumido por completo, tem que ser totalmente consumido naquela noite. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo, não pode sobrar nada. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis. Ou seja, estarão de prontidão, preparados. Vocês vão comer, não vão comer relaxadamente, não. Vocês não vão comer como se estivesse em colônia de férias ou em férias. Nós vamos comer como alguém que está em prontidão de trabalho. É assim que se come o cordeiro, é assim que se alimenta do cordeiro. E no versículo 11: assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Aí vem a primeira vez que surge a palavra, irmãos. Ó, esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? A Páscoa do Senhor é você se reunir com seus amigos, seus vizinhos, para se alimentarem do cordeiro. E para que o sangue deste cordeiro seja o propósito, ou seja, a revelação do propósito da existência, da vida e da preparação desse cordeiro. Isso é a Páscoa. É isso que é a Páscoa, ele está dizendo aqui. Aí ele continua assim, olha. E eu passarei, ó, Páscoa, passarei. Isso significa Páscoa, passagem, tá? Páscoa é passagem. O que é a passagem? A passagem é você compreender a comunhão, o propósito do cordeiro e a finalidade do sangue. Quando se entende, se conhece comunhão, finalidade do propósito e o que este propósito me proporciona, acontece então uma passagem. Ali passa, ali a Páscoa. Entende, irmãos? Ali se deu então a Páscoa. E aí ele diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, Páscoa, passarei por cima de vós. Tem o sangue, então o juízo, Páscoa. Tem sangue, o juízo, Páscoa. Não tem sangue, o juízo acontece. Tem sangue do cordeiro? Tem. Então o juízo, Páscoa. Passa.
Não é julgamento onde tem sangue do cordeiro, porque ali há favor, ali há graça. Não tem julgamento onde tem o sangue do cordeiro, porque onde tem o sangue do cordeiro, o juízo Páscoa. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa interessante, hein? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Então, por que aconteceu isso? Para ser uma memória, para ser uma pedagogia, para ser um ensinamento. Por isso que aconteceu isso. Isso aqui não era para ser seguido, mas era para ser uma memória. Por um tempo foi seguido, mas isso tudo foi seguido para gerar uma memória, um conhecimento naquelas pessoas e posteriormente aos seus sucessores ou às suas gerações futuras. Isso seria apenas uma memória. E celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Eu vou continuar aqui, irmãos, porque é uma coisa interessante. Ó. No 18 é dito assim, eu ia parar, mas não vou parar não. Então, a gente tem um tempinho aqui, eu vou continuar, 10:30. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. Para sempre. Onde tem o sangue do propósito, irmãos, Deus, Páscoa, não tem juízo, não existe juízo onde tem o sangue, porque o sangue é o sinal que ali está alguém que compreendeu e viveu o que significa o Cordeiro de Deus. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que
passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu-os aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E o resultado, irmãos? E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, e ide, servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Vou ler aqui só, tá, irmãos? Por causa do tempo, que é muita história e é muito bacana. Eu acho interessante o seguinte aqui, irmãos. As pessoas entravam na casa. Preste atenção no que eu vou falar aqui, para muitas pessoas aí que acham que existe escolhido e não escolhido, que existe trigo e existe joio. As pessoas entravam na casa, e quem estava dentro da casa era julgado de alguma maneira? Ah, não, aqui entrou você não pode entrar nessa casa porque você é prostituta, você não pode porque você é ladrão, você não pode porque você matou, você pode porque você fez o bem. Era desse jeito que era escolhido as pessoas? Não. Como que era escolhido as pessoas? Entrava quem fazia parte de uma família que havia entendido o que significava Páscoa. Entrava todo mundo, irmão. E ali não tinha julgamento. O que fazia diferença não era o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. A Páscoa aconteceu não é por obra dos homens, não é por causa da meritocracia dos homens. A Páscoa aconteceu por causa de Deus. Deus decidiu que onde tem o sangue do cordeiro não tem juízo. É ele que propôs isso aí. Então, não importa quem estava dentro da casa. Eu tenho uma família de 15 pessoas. Bom, 15 pessoas, um cordeiro aqui de grande, dá para 15 pessoas comer, não dá? A noite inteira dá. A gente consegue comer um cordeiro assim, 15 pessoas. Nessa família, tinha ali gente brigado com o pai, talvez não conversava, mas era da família. Então não importa o que estava acontecendo ali entre os membros da família. Não tinha importância nenhuma. O importante era a família estar em comunhão e havia um juízo. Se eles estivessem fora da comunhão, seria executado o juízo sobre eles. Mas se eles estivessem na comunhão, juízo nenhum aconteceria contra eles. Passaria, Páscoa, passaria. Então, esse é o sentido da Páscoa. Isso aqui é o sentido da Páscoa. Nós precisamos entender o que é o sentido da Páscoa, o que é a Páscoa. A Páscoa não é uma festa para você ficar comendo e bebendo, não. A Páscoa é onde houve um propósito cumprido, onde se entendeu o propósito e viver o propósito, não houve juízo. Esse é o sentido da Páscoa, irmãos. Aí a gente pode ir lá para Lucas agora, onde que a irmã propôs, né? Capítulo 22, onde que é falado aqui de novo, né? A respeito da Páscoa, que já é Jesus falando uma passagem com o próprio Jesus aqui falando, né? Nós vamos ver aqui a fala direta de Jesus com o povo. E é dito assim, olha, no versículo 7, Lucas 22, 7. Temos tempo? Temos ainda o tempo. Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos.
Poxa, então foi determinado por estatuto perpétuo que fizessem a festa dos pães asmos, mas foi determinado lá na época de Moisés e Arão, com o povo saindo agora do Egito e voltando, indo para o deserto, para que se fizesse então um sacrifício a Deus. Então chegou a festa do dia dos pães asmos. Então, essa festa aqui era uma festa que era comemorada todo ano, tá, irmãos? Era tradição dos judeus a festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Já fizemos estudo dessa passagem aqui exaustivo já, né, irmãos? O onde de Deus, né? Onde quer que nós a preparemos. Primeira pergunta que se faz a Deus é: onde o Senhor quer que eu esteja? Porque eu estou preparado. Eu entendi. Aqui eles não entenderam ainda que eles não entendiam ainda que estavam preparados. Mas onde o Senhor me quer? Porque eu estou preparado. Essa é a pergunta que se faz a Deus, né? E aí o versículo 10 ele diz assim: E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa. Sempre tem envolvido família, tá vendo, irmão? As coisas de Deus é sempre envolvida com família. O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Opa! Então aqui tem uma revelação, irmão? Tem. Aqui tem uma revelação. Aqui Jesus está dizendo: olha, essa é a última Páscoa. Jesus está dizendo. Deus disse: Páscoa é para estatuto perpétuo. Irmãos, é uma coisa que traz aí alguma confusão, porque as pessoas têm dificuldade de entender o perpétuo e o eterno. A Páscoa, ela é um estatuto eterno? Não, ela é um estatuto perpétuo. Quando a gente fala perpétuo, as pessoas pensam que é eterno, e não é. O perpétuo, ele teve o início na história e ele terá um fim na história. Ainda que seja longa a história do perpétuo, ele terá um fim, porque ele teve um começo na história e terá um fim na história. O eterno, irmãos, ele não tem início na história e não terá fim na história. O eterno, ele é eterno. Ele é não tem início e não tem fim. Então, essa é a diferença do que é perpétuo e do que é eterno. A Páscoa, ela é eterna? Não, Marlene. A Páscoa é um estatuto perpétuo, que teve um começo e teria que ter um fim. E o fim se deu aqui. Aqui se deu o fim. Ó. Jesus fala para eles: olha, eu desejei muito isso. Tá? E o desejo de Jesus, o Cristo, irmãos, é um desejo. É uma coisa que ele deseja, é grande demais. É um desejo dele. Comer convosco essa Páscoa, até que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, não tereis mais Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então a Páscoa já é uma coisa que se cumpriu. A Páscoa é uma coisa que Jesus disse há mais de 2000 anos que já havia se cumprido no reino de Deus. Então,
Quem está no reino de Deus precisa cumprir a Páscoa, irmãos? Não, a Páscoa já se cumpriu no reino de Deus, já está terminada, já acabou, não tem mais o porquê de Páscoa, quem está no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o quê? O reino de Deus. Então também era o último dia que eles estavam bebendo o fruto da vide, o suco da uva ou o vinho, antes de vir o reino de Deus. Depois, se eles quisessem beber o suco de novo, quando o Pedro bebeu de novo, quando o João bebeu de novo, depois desse dia que eles beberam, o reino de Deus já estava valendo, estava instaurado, irmãos. Tá? E, tomando-o e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Quando você olha aqui e olha para a Páscoa de Moisés, quem que deu o corpo e o sangue lá, irmãos, na Páscoa de Moisés e Arão lá? O que foi separado para que o propósito se cumprisse, dando às famílias o corpo e o sangue? O sangue foi passado nos umbrais da porta, tal. O corpo foi o alimento daquela noite. Então, nas trevas, na maior densidão de trevas, de perigo, onde havia o risco eminente de morte dos primogênitos, a noite da escuridão, da incerteza, do medo, o que era que alimentava e fortalecia as pessoas da casa, as famílias? Era a carne do cordeiro. A carne assada do cordeiro. E aqui Jesus fala o que? Olha, este é o meu cálice, testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E a verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Então estava determinado. Estava determinado ele ir, estava determinado que a mão do que trai também estivesse à mesa. Interessante. Irmão, é assunto assim para a gente conversar por muito tempo. Isso aqui é assunto interessantíssimo, é assunto que realmente dá muita conversa, dá muito questionamento, né? Então, mas ai daquele homem por quem é traído. Aí eu falo para você, será que só o Judas traiu? Será que eu traí, irmão? Será que você traiu? Esse homem que trai, ele não tem conserto. Isso aí não tem salvação para esse homem que trai. O homem que trai não tem salvação. Aí as pessoas ficam pensando, bom, o homem que trai era o Judas. O homem que traiu foi determinado, foi determinante, foi aquela pessoa determinada, foi o Judas. Não, irmãos. Aqui tem dois homens. O Arlindo ele é composto de dois homens. O homem que trai, que não tem conserto, que não tem ajuste para ele não tem cura para o homem que trai. Ai desse homem que trai, e tem o homem que não trai. Só que todo o Arlindo, no seu todo, ele pode ser dirigido, ele pode viver segundo as instruções do homem que trai ou segundo as instruções do homem que não trai. A escolha é minha. Por isso que quando tem dois no campo, um é deixado e o outro é levado. Porque não tem como levar os dois.
Ah, tem uma mulher no tear. Uma vai ser deixada e a outra vai ser levada. Por quê, irmão Arlindo? Porque não tem como levar as duas. Porque uma delas não tem salvação. Foi duro para eu entender isso, irmãos, mas é a realidade. Então, o que trai não tem salvação. Tem salvação para quem trai, irmã Cileide? Não tem. Mas quem que é o que trai? É a pessoa toda? Não. É uma parte da pessoa, e essa parte da pessoa, ela não tem conserto. Nós chamamos isso de carnalidade, irmãos, de natureza carnal. Esse é o homem que trai. Mas a natureza divina, a natureza celestial, que pode ser o que dirige todo homem, essa não trai. Mas também a natureza humana, a que trai, ela pode dirigir todo o homem a qual ela está inserida. Então a decisão é nossa. Que haja entre os irmãos uma maneira de realmente compreender isso que eu estou dizendo, irmãos, porque se eu não me fizer claro aqui para os irmãos entenderem, vocês me perdoem, vocês me desculpem, porque talvez a minha mensagem, a mensagem que eu falo, não seja tão clara para que os irmãos entendam, mas essa é a grande verdade, essa é a realidade. Então é dito assim, olha, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então tá, irmão, vamos voltar para o assunto da Páscoa aqui. O que é a Páscoa, irmão? A Páscoa na história bíblica, ela começou com Arão e Moisés lá ainda com o povo de Israel, com os hebreus no Egito, ainda escravos do Egito. Eles estando escravos do Egito, Deus ele faz uma convocação para que eles tivessem um certo tempo, uma comunhão familiar com um cordeiro separado por 14 dias, salvo engano, foi 14 dias a separação, a preparação do cordeiro, foi imolado, resgatou-se o sangue, passou o sangue nos umbrais da porta e a carne do cordeiro inteiro foi assado, o cordeiro foi assado, ou o cabrito foi assado, o cordeiro é da família, o cabrito é de fora da família, é o estrangeiro, que é considerado o cabrito. E aí então houve-se essa comunhão, e na comunhão toda aquela determinação da morte do primogênio passou e não aconteceu, porque não houve juízo por causa do sangue encontrado nos umbrais da porta. Essa é a moral da história, ou do acontecimento aqui, ou do ato do significado da Páscoa. Amém, irmão? Será que consegui passar para os irmãos algum tipo de entendimento a ponto dos irmãos não ter dúvida, ter uma clareza do que significa a Páscoa do passado, e hoje não existe mais Páscoa porque ela se cumpriu perfeitamente no reino de Deus? Não existe mais? Grande lição. Será, Grande texto. será que está compreendido, irmã Donato? Será que fica claro? Ah, tinha que ter um título bem esclarecedor aí para a turma correr atrás, para ter entendimento, porque tá bem claro. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is waiting.